Nação, e vocês viram a briga entre Dudu e Leila Pereira? Dudu, que agora pertence ao Cruzeiro, chegou lá e alfinetou a Leila Pereira. Vamos aqui analisar o que a imprensa falou sobre essa briga que está acontecendo nas redes sociais, que inclusive já até teve mais uma polêmica hoje, o Dudu falando que a Leila é mais falsa do que nota de R$2. Olha só, hein? Vamos juntos aqui analisar, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa briga entre Leila Pereira e Dudu. Foi o dia da Leila, a Leila falou ontem e teve esta questão da briga, do desenvolvimento pesado entre Leila Pereira e o atacante Dudu, que hoje está no Cruzeiro. Roda aí. Então aí esperou-se até o final do ano pro atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. As fortes palavras de Leila Pereira chacoalharam o mundo alviverde. A distância de São Paulo à Flórida, onde Dudu faz pré-temporada, ficou pequena. A resposta do jogador não demorou. Veio com xingamento nas redes sociais. O ponto mais tenso de uma história que nem sempre foi de brigas, farpas e desentendimentos. Juntos, Dudu e Leila Pereira tiveram uma década de alegrias. 12 títulos com a patrocinadora que virou presidente e o ídolo que virou incômodo para a gestão no meio do ano passado. Tudo porque, segundo a gestão alviverde, o atleta, após se recuperar de lesão no joelho que tirou dos gramados por 9 meses, procurou o Cruzeiro de Alexandre Matos para deixar o Palmeiras. O acerto ficou tão perto de acontecer que teve até anúncio oficial do clube mineiro. Em julho do ano passado, a história surpreendeu a todos. O Palmeiras ganharia cerca de 20 milhões e aliviaria um dos maiores salários do elenco. Leila foi clara. Estava contente e o ciclo chegava ao fim. Pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido, está vendido, não é mais. Eu preciso da assinatura do atleta. Se o atleta não assinar o contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro de 25, porque também eu não posso obrigar o atleta a assinar o contrato. Mas teve que aceitar a desistência de Dudu após muita repercussão negativa com a torcida alviverde. Decepção e revolta também celeste. Palavras fortes. A transparência e a veracidade que eu sempre tenho com todos, né? O Dudu procurou o Cruzeiro aí há mais ou menos uns 20 dias, né? Dizendo que gostaria de novos ares, enfim, né? As coisas particulares dele lá no Palmeiras, que entende da dificuldade às vezes de atuar nesse momento, enfim, e que queria novos ares e tal. Página virada, Dudu voltaria a ser jogador do Palmeiras, como nos últimos 10 anos, ou quase isso. Em 9 dos 29 jogos que esteve à disposição, nem saiu do banco. Só foi titular 4 vezes e não jogou uma só partida completa em 2024. Segundo o jogador, decisão técnica. Eu acho que pra mim eu tava bem. Tava treinando, tava bem fisicamente, isso é a opção do treinador. Eu acho que todas as escolhas, quem escolhe é o treinador, quem bota os 11 dentro de campo para jogar é o treinador. Tanto que eu estava sempre no banco e o treinador não optou por colocar eu, aí é motivos. Fato é que depois da confusão toda do meio do ano, Dudu não marcou mais gols nem deu assistências. Sofreu um pênalti decisivo contra o Atlético Mineiro na reta final do Brasileirão, é verdade. Uma rara noite de alegria que fez lembrar aquele camisa 7. No final, sobraram as lágrimas, lembranças e um momento solitário no Allianz Parque. Sem homenagens, os ecos agora ficariam para fora de campo. A negociação com o Cruzeiro, enfim, se concretizou. Antes de sair, Dudu deu indiretas a Leila Pereira ao elogiar o ex-mandatário Maurício Gagliotti, a quem chamou de o melhor presidente. Ressaltou o respeito que o dirigente tinha com os jogadores. Na coletiva de apresentação no Cruzeiro, Dudu deu mais alfinetadas. Disse que o Palmeiras era passado e que se preparou nos últimos meses para vir a Minas Gerais bem. Não caiu legal. Acho que tem muitos dirigentes que falam muita né? Melhor deixar isso pra lá. É melhor dar nome não, mas essa pessoa não respeita, né? Não respeita
a história que a gente teve no clube que a gente passou. Dor de cotovelo, inveja. Até mesmo se eu ter chegado antes que essa pessoa dentro do clube, né? Mas isso é coisa de passado, isso eu não ligo para que essa pessoa fala, o importante aqui que eu tô Cruzeiro. O episódio de ontem foi o estopim de um barril de pólvora que já estava anunciado. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. O Dudu saiu pela porta dos fundos. De abraços, títulos e até ajuda da patrocinadora para manter Dudu no Palmeiras em 2018, a relação azedou. Pelo jeito, o campeonato particular entre Dudu e Leila não vai parar por aqui. Dudu e Leila, Capelani. Nossa. Olha, eu não sei qual é a opinião de vocês, tá? Mas ontem me pareceu mais um anúncio da saída da Crefisa do que a chegada de um novo patrocinador, tá? Foi isso que me pareceu. Porque a Leila... Mas também né? É uma era que se encerra, né? Mas não é, o que se encerra já foi, o que chega agora que tem que ser valorizado. Não, porque tem uma história longa da Crefisa com o clube. Você tá chegando um novo patrocinador, você tem que valorizar, parece que você estava valorizando mais a saída do que a chegada de outro. Tem uma coincidência, isso é outro ponto. Não estou querendo te interromper, mas tem uma coincidência, que a presidente é a presidente da empresa também, né? Exato, Então, mas também acabou barrando alguns jornalistas, o que eu acho muito baixo, acabou barrando inclusive conselheiros do clube que fazem parte, querendo ou não, da instituição, que para mim também é uma coisa que é um tanto quanto incoerente, ela que se diz tão democrática, e eu não quero ser incoerente, porque eu acho que a Leila faz bem ao futebol brasileiro e faz bem ao Palmeiras. Agora, essa briga envolvendo o Dudu, ela pegar e citar o São Paulo, citar outros clubes, eu acho que também é algo tão tosco, tão vazio, tão desnecessário. O Dudu, só para poder fazer o resumo do que eu penso, o Dudu teve uma conduta de moleque. O Dudu não foi correto. O Dudu não teve postura de homem. Não estou falando que ele não é homem. Não vou julgar caráter índole de ninguém. Só estou falando que em relação à conduta, ele foi errado quando ele fez nas costas da diretoria que ele queria ir para o Cruzeiro. Ele não assumiu o papel que era o de homem quando ele falou e deu a palavra ao Cruzeiro que ele ia parar naquele momento. Palmeiras perdeu seu dinheiro, a Leila ficou brava com razão, mas a Leila também faltou feeling para ela. O meu ponto de vista aqui é que a Leila ela é política. E eu tenho um pouco de ojeriza a coisa política. Quando você envolve futebol, que é um meio complicado, e política juntos, fica muito difícil. Por quê? Porque ela se manifesta de acordo com as vontades dela. Vou dar um exemplo. Quando ela era candidata à presidência do Palmeiras, ela vivia de braços dados com a mancha verde. Vamos pra cá, é carnaval ali, vamos viajar aqui. Ela foi presente, chutou a bunda de todo mundo. Aí, quando ela se interessou em fazer uma entrevista coletiva, que eu achei bacana e falei aqui no programa, só para mulheres, super bacana. Só que quando uma jornalista foi atacada, ela se calou. E tem outros exemplos. Quando o Dudu fez o que fez nas costas dela, ela pegou e jogou o cara para os leões. Mas quando a Abel Ferreira fez lá o contrato, que até hoje ninguém mais fala sobre isso, algum nebuloso no clube, ela também se calou. Então ela vai conforme os interesses dela. O mesmo clube que o Arthur Jorge agora foi contratado. Isso. Então meu ponto de vista, Renata, é o seguinte, não tem entre aspas bonzinho nessa história. É tudo em base de interesse. Só que a Leila, ela gosta de ser a paladina da moralidade, paladina da justiça. E se eu for analisar o passado recente dentro do futebol, ninguém tá bonzinho nessa história não, Rê. Então pra você tá empatado, é isso. Pra você um empate técnico entre Dudu e Leila nessa história. Chico, você vai pela mesma linha ou discorda? É que os dois perderam a mão, né, Renata? Eu acho que os dois, a Leila como presidente, eu também concordo, acho que ela faz muito bem ao futebol, ela tem posições muito firmes, mas é legal. E aí o Dudu, ao responder, ele começa respondendo muito bem. Porque ele mostra todos os seus troféus, tudo que ele representa para o torcedor, dizendo, olha o que você está desmerecendo. Só que aí a última frase, né, quando ele vai para a agressão... Não precisava. Aí sai do tom, como ela saiu também, da postura que a gente cobra e exige de uma gestora. Ela Francisco. Não teve. Ela expôs um ídolo. Na verdade, Francisco. E o Dudu foi mal na O resposta. que é, Leila? Francisco. Diga. Eu não estou aqui para ser simpática. Eu sei. Eu estou aqui para ser competente. Olha, eu estou aqui para opinar. Agora tem outro detalhe. Sabe quando também machucou
pegou pesado pra Leila, e ninguém falou nada sobre isso até agora, aqui no programa pelo menos, quando ele elogia o Gagliotti, dizendo que era desnecessário também, pra que fazer isso publicamente? Ele quis. Aí ele foi lá e disse, o melhor presidente do Palmeiras. Aquilo... Porque a Leila, gente, ela colocou dinheiro das empresas dela no Palmeiras, ela abraçou o Palmeiras, ela se transformou em presidente. O que ela fez é magistral, é único e nenhuma mulher conseguiu isso aqui no Brasil até hoje. Fora isso, ela também tem o ego. Também tem a questão de que ela faz e ela quer ser reconhecida por isso. Não tem problema nenhum. Só que quando ele vai lá e ele diz que o Gagliotti é o melhor, isso aí pegou. Ele estava num processo ruim. Ele já tinha dito que não iria para o Cruzeiro, desistiu da negociação, do dinheiro, ficou todo mundo a ver navios, palavra aqui, palavra ali, nada aconteceu. E ele vem e elogia, ali eu acho que também acabou, não teve despedida, não teve nada. Me permite, esse elogio vem depois da Leila publicamente dizer, eu espero que ele seja homem e cumpra aquilo que ele fez, porque ele procurou o Cruzeiro. Que foi desnecessário. Ela expôs primeiro. Ela colocou o Dudu contra a parede, e aí ele já estava chutando o balde. Mas vamos lá. O Palmeiras chegou onde chegou, com esse número de títulos conquistados, por causa da sequência dos dirigentes que teve. Paulo Nobre, Gagliotti e agora a Leila. Perfeito. Né? O trabalho dos três, eu acho que dá para pegar esse... Eu já ia meter um trisal. Essa tríade. Pegar essa tríade, aí essa trinca, e levantar, que esse é um trabalho excepcional, cada um na sua. Até Paulo Nobre, a relação não é boa. O Paulo não, mas a Leila com o Gagliotti. Com o Gagliotti. O Paulo Nobre colocou muito dinheiro, que foi importante. O Gagliotti dotado de uma capacidade incrível de gestão. E o Gagliotti é uma figura muito doce. Então ele ganha os atletas e os funcionários também pela capacidade, mas pela forma de tratar. E a Leila é dura, como tem que ser, né? Porque, mulher se ficar cedendo demais, naturalmente já sofre, então ela tem que ser um pouco mais dura e tal. Erram em suas atitudes, eu acho que ela errou, o Dudu errou. Eu sou um cara que eu pago meu rancor no débito. Porque no crédito você divide, eu gosto de pagar no débito. Eu também sou meio estourado. Então, quando a coisa vem para uma discussão, eu também costumo fechar a discussão como o Dudu fechou. Agora, ele passou do ponto, mas ela também passou. Mas eu tenho um culpado para isso tudo. Quem? Você vai brigar comigo. Quem? E eu fico à vontade para falar, porque eu sou dos que mais elogiam ele aqui. Alexandre Matos. Não, o responsável por isso chama-se Abel Ferreira. Eita. Porque o Abel... Ele não tá aí, velho. Tá de férias aí. Conduziu muito mal. Eu e o Everton somos os grandes defensores do Abel no programa e ninguém nega. Porque é o seguinte, o Abel, ele foi responsável por tudo isso que aconteceu com o Dudu. Porque criou um ranço com o Dudu, e aí isso ele administrou mal. Porque um jogador do gabarito... Mas quem é a pessoa que mais defende o Abel Ferreira? A Leila. A Leila? Sim. A Leila é fechada. Gente, ela é fechada, amarrada, atada, unida, Abel Ferreira. E aí o Abel, nessa, comprou também o lado de quem, na minha opinião? Da Leila. Claro. Porque gente, ele tentou colocar o Dudu em alguns jogos, só que o Dudu não voltou ainda com aquela fora. O Dudu teve um ano se recuperando uma lesão. Mas o Dudu respondia. Contra o Atlético, por exemplo, ele respondeu bem. Mas o Dudu A gente tem os números aqui do Dudu, na volta dele. E a gente vai conferir aqui, não é? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Mas são 19 jogos, 4 como titulares, nenhuma assistência e nenhum gol. Aí, ó. É difícil, né, defender, né? Não, ele tudo bem, mas aí ele é um cara que, o Dudu é um diferenciado, ele é um fora de série. E eu acho que a gente tem que lembrar que a lesão, claro que ela afetou não só o futebol, mas a confiança do Dudu. O cara ficou um ano parado. Ficar um ano parado no futebol é muita coisa. Mas o Dudu não voltou já titular, sendo bancado pelo Abel. Então, Renata, mas o grande treinador pega esse jogador, que a gente sabe que tem capacidade, e faz um trabalho diferente, porque sabe que ele vai entregar um futebol diferente dentro de campo. Até porque o Palmeiras estava precisando, o Abel errou. E é o que está acontecendo com o Rony. Eles estão perdendo o Rony aos poucos, só que o Rony mantém a elegância. Não, ainda não perdeu. Estão perdendo. O Rony eles não perderam ainda. A mamãe pode reverter isso aí, o Rony. O que é melhor, manter ou não manter, hein, Rony? Qual é a solução? Então, que é bom pro Palmeiras. Então, mas pra ela contratar um jogador igual o Rony, ela vai ter que colocar um caminhãozinho também. Ela decretou, ela disse que acabou o ciclo. Ela falou que ele tem as portas abertas ainda. Mas falou que um sai pela porta dos fundos e o outro pela porta da mãe. Ela determinou quem chegar e beleza, pode levar. Foi o que ela disse ontem, gente. Pode levar, mas o Rony está fora dos planos do Palmeiras, da Leila, do Abel. Só que por que vocês renovaram o contrato do cara até o fim de 2026, se eu não estou equivocado? Esse é o problema. Esse é o problema.
Por isso que ela errou. Ok, mas aí, vai mandar o cara embora agora? O Corinthians fez com o Fagner, então, Palmeiras, depois emprestar. É o seguinte, Leila, você quer mandar o Rony embora? Então vamos ser corretos, já que a Leila não é a paladina da moralidade, quer mandar o cara embora, é fim de ciclo? Paga a multa rescisória, paga aí os vencimentos do atleta até o fim do contrato e libera o cara. É mais bonito do que você chegar publicamente e falar que o cara acabou no Palmeiras se ele tem contrato, foi o que aconteceu com o Dudu. Ó, só uma coisinha, já vou dar um Rony. spoiler aqui, como vocês gostam. Dudu, mais uma mensagem no Instagram. Não. Mas antes, Dudu, você tá impossível. Esgarbe. Tá lá. O Dudu, ninguém para esse moleque no campo, porque ninguém pode parar, né? Mas por enquanto, tá rendendo essa história. E aí, Esgarbe, Dudu, Leila, você já tomou partido? Boa tarde. How are you? Pra você um beijão, os meus amiguinhos, no máximo aí, cara. Pra mim o erro nessa história toda, e eu sou fãzaço dele, tá? Pra mim um dos grandes craques assim no Brasil que minha geração viu, um cara que no Palmeiras jogou muita bola, um grande ídolo do Palmeiras, mas o erro nessa história é muito claro. O erro é do Dudu. O Dudu acabou uma saída dele pro Cruzeiro. O Palmeiras iria ganhar mais de 20 milhões com aquela saída dele no meio do ano pro Cruzeiro. Aí por conta de pressão popular, o Dudu voltou atrás. Aí agora, desde que ele saiu do Palmeiras, desde que o Dudu saiu do Palmeiras, ele fica dando letrinha também. Um grande ídolo, fica dando letrinha. Aí fala na entrevista que, não, agora me preparei 6 meses, era atleta do Palmeiras. Me preparei 6 meses pra vir pro Cruzeiro. Aí letrinha. Aí falou da Leila. Aí a Leila fala, ele vai e ofende a Leila. Tá errado. Pra mim o erro nessa história é do Dudu. O Dudu é um grande ídolo. A história que passou ninguém nunca vai apagar, tá? Porque é um cara que vai estar pra sempre na história do Palmeiras, no coração dos palmeirenses, na memória, claro. Só que é um cara que errou. Ele errou nas atitudes e pra mim a Leila tá certa no que ela fala. Da forma que ele saiu. É um cara que nunca, mais uma vez, nunca vai ser esquecido. Só que a forma que ele sai, do jeito que foi, sem jogar, ainda mais depois de acabar uma saída pro Cruzeiro, pra mim o erro é inteiro nessa história do Dudu. E a Leila, como uma dirigente, ela tem que se posicionar. Quando ela é questionada, na entrevista, ela vai se posicionar. Então eu penso pelo menos dessa forma. O Dudu nessa história, nesse fim de ciclo, tá errado. Eu acho isso. Agora eu quero mostrar mais um capítulo entre Leila e Dudu. Isso ele respondeu ao nosso colega de imprensa, o Benjamin Bach, no Instagram. E ele disse, já conversei e troquei várias ideias com você. Mas essa pessoa aí, a Leila, né? Só fala na lata pela imprensa. Porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos pra mim, nunca teve a coragem de falar na lata. Porque pra mim, na lata, ela falava era que amava e tudo mais. Então, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Aí aqui, ó, hashtag falsa mais que nota de 10 reais. De 10 reais. Ela gosta, é de like. E isso que vocês ficam postando, então, não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras, gente. Olha. Ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje, defendo um clube que me abriu maravilhoso, não sei o que, né, que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro. E não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado, deve ser quando for postar algo sobre ela. Peraí, eu tenho que falar com o Dudu que a nota de Peraí, então não é 10, é 2 reais. Mas a de 2 nota de 2, A de 2 existe. De 2 existe, Dudu. A nota de 2 reais existe. Mas é digital, ele é digital. Então ele não apaga aí, Dudu. Apaga essa parte. O cara só faz pix, né? Nem lembra. O negócio tá efervescente. Quando você tá com raiva, quando você não digere bem uma situação, normalmente a pessoa se sente provocada e ela reage. Então ela responde, ela revida. Capelani está nesse nível. Não, então a pergunta daquela imagina a Leila lendo tudo isso. No lado do Dudu e da Leila, você fica do lado da treta. Eu fui do lado da treta, né? Que tá bom você vir do bastidor aqui, né? De nenhum, Capela. De nenhum. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu acho engraçado. Cada um tem o direito de se manifestar da forma que quiser e tá tudo... Tá aí na ação a briga entre Leila Pereira e o Dudu, né? Após ele ter saído do Palmeiras. Cara, uma situação complicada, hein? As redes sociais tá bombando com essa situação, porque o Dudu largou o aço. Depois que ele saiu do Palmeiras, ele decidiu falar tudo que ele pensava aí da Leila Pereira e o negócio tá pegando fogo. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Dudu já deu essa postagem aí falando que a Leila é mais falsa que nota de 2 reais, sei lá, foi falando aí na postagem dele, mas o negócio tá complicado. É isso daí, nação. Deixa seu comentário o que você acha dessa situação, porque vai pegar fogo. Já imaginou agora? Olha só, quando o Cruzeiro pegar o Palmeiras, o que vai acontecer?
Vai pegar fogo, hein? Vamos ficar de olho, nação. Deixa o like, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.